Estamos chegando para mais uma edição do programa que traz para você a proposta de um mundo mais leve. Esse é o Bem Viver, o seu espaço semanal de conteúdo sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Eu sou Luana Ibelli e vou contigo nessa prosa. No programa de hoje, conheça as mulheres unidas pela troca de receitas e saberes sobre a Shaya, uma punk poderosa em benefícios nutricionais. Você também vai ver que a agroecologia é ferramenta de empoderamento feminino para trabalhadoras de Rondônia e Alagoas. No Comida de Verdade, a Letícia Massuli ensina a preparar uma deliciosa massa com ervas e farofa de pão. No quadro de entrevista, temos a honra de receber Carmen Virgínia, a cozinheira dos orixás. No Mosaico Cultural, você vai ver que a brincadeira da queimada é diversão e também ativismo para jovens LGBTQIA+. E ainda tem dica de saúde, então não sai daí, vem com a gente que o Bem Viver tá só começando. A Shaya, também conhecida como espinafre de árvore, é um alimento com altos valores nutricionais. E para quem não sabe, ela vem da mesma família da mandioca. Essa punk, planta alimentícia não convencional, foi o que uniu mulheres num coletivo que troca receitas como forma de construir soberania e segurança alimentar na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos saber tudo sobre essa história no quadro Alimenta Saúde. Na cidade de Paracambi, região metropolitana do Rio de Janeiro, 11 mulheres do MST se juntaram para lutar por terra, renda e autonomia. A união se deu através de uma planta com enorme valor nutricional. É a Shaya, ainda pouco consumida, mas muito amada por quem a conhece. Aprendi a fazer várias receitas, como o pão, o bolo, mousse, o suco da Shaya que a gente toma no dia a dia, a sopa, o creme, tudo, né? Nhoque, tudo a gente faz com a Shaya. A elaboração das receitas com essa planta alimentícia não convencional deu origem ao coletivo batizado de Empório da Shaya. Hoje elas comercializam cerca de 13 produtos. Mas nem sempre foi assim. Antes da formação do coletivo, o território passava por um período de seca e baixa produção. Por sorte, pelo conhecimento adquirido por elas, a Shaya facilmente se adaptou e mudou esse paradigma. E ela é muito resistente, tanto é que a gente faz a poda, mantém a poda, porque ela dá uns galhos muito frágeis, né? Então você precisa manter a poda para fazer a colheita sem perder a planta. Então você coloca ela lá no cantinho e ela já está brotando ali por si só. Maria Lúcia é integrante do coletivo desde o seu início. A agricultora foi a primeira do grupo a preparar o bolo de Shaya e garante, todo mundo gostou. A gente costuma fazer o bolo e colocar o leite, né, na massa. Aí eu fiquei pensando, para fazer um bolo verdinho, eu vou colocar o suco. Aí bati a folha da Shaya, né, normal. Em vez de colocar o leite no bolo normal. Eu coloquei o suco da Shaya. O bolo ficou verdinho, ficou lindo o bolo. Fofinho, todo mundo gostou. E daí não parou mais. Para marcar os 7 anos de formação do grupo, o caderno Empório da Shaya, Memórias, História e Receitas acabou de ser lançado. As receitas saborosas e verdinhas podem ser facilmente preparadas em casa. Andréa destaca a crepioca. É um ovo, né, que a gente utiliza, um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de tapioca, uma pitada de sal e 2 folhas médias de Shaya. Se for uma folha grande, já basta, né? E aí você bate aquilo no liquidificador, bota numa frigideira untada com azeite, ou se for de teflon, nem precisa untar, joga aquilo ali e recheia ao seu gosto. Agora é bom lembrar algumas contraindicações para o consumo da Shaya. A planta que foi trazida ao Brasil da América Central não é recomendada para pessoas com baixo índice de açúcar no sangue, a hipoglicemia, e nem para quem apresenta doenças renais crônicas. Quanto à dosagem para o uso medicinal, o consumo não pode passar de 5 folhas diárias. E atenção, ela também não pode ser consumida crua. Por ser da família da mandioca, é considerada tóxica e precisa de uma fervura de pelo menos 5 minutos. De resto, é só aproveitar desse super alimento.
O livro Memórias, Histórias e Receitas está disponível gratuitamente na internet. A gente recomenda que você de casa prestigie esse material como forma de apoiar o trabalho dessas mulheres e também de levar a Shaya para o seu dia a dia. Então anota aí esse link que a gente preparou que leva para o download direto do livro. É bit.ly/receitasshaya. Lembrando que Shaya se escreve com CH e Y. E já que estamos falando de receita, bora para comida de verdade aprender mais um prato de reaproveitamento com a nossa querida Letícia Massula. Hoje é dia de massa temperada com ervas, acompanhada de farofa crocante de pão. Oi Luana, oi pessoal de casa. A receita de hoje, além de fácil e rápida, é mais uma de reaproveitamento de pão, que aqui vai ser torrado e transformado numa farinha grossa, que vai entrar no final de uma massa, dando um toque crocante super especial, e ela vai ser temperada ainda com manteiga e um punhado de ervinha da horta. Vem comigo que você vai gostar. Uma dica legal é a gente ter alguns vasos das ervinhas que a gente mais usa plantado em casa. Eu coloco aqui na sacada, olha, alecrim, tomilho, e é uma maneira da gente sempre ter ervinha fresca à mão. Para fazer essa massa finalizada com farinha de pão, você vai precisar de farinha de pão, é claro, de massa curta, eu estou usando aqui um penne, um mix de ervinhas, a que você tiver à mão, manteiga, pimenta do reino moída na hora, alho picadinho, laranja, para a gente usar raspinha, sal grosso, sal fino, parmesão para finalizar a massa. Veganos podem substituir a manteiga da receita por azeite, tirar o parmesão, que vai ficar muito gostoso também. Comece colocando muita água para ferver com um pouco de sal grosso. Enquanto ela ferve, você faz a farinha de pão. Pega o pão laminado torrado e tritura no mixer até ele virar uma farinha grossa. Quem não tiver mixer pode fazer no ralo grosso. Coloque a massa na água fervendo e cozinha pelo tempo marcado na embalagem, garantindo que ela cozinhe al dente, sem ficar molenga. Enquanto a massa cozinha, em uma tigela, coloque a manteiga em temperatura ambiente, o mix de ervas, alho picadinho, pimenta do reino, raspa de laranja e sal. Quando der o tempo da massa, escorra e despeje ela na tigela onde estão as ervas com manteiga e laranja. Para o molho aderir bem à massa e ela não ficar ressecada, a gente sempre coloca uma concha de água do cozimento da massa na hora de misturar a massa com o molho. Faz muita diferença no resultado final. Misture bem. A farinha de pão é a última que vai entrar na receita. Para o pão não amolecer, salpique com a farinha de pão, mexa rapidamente e sirva na sequência. Polvilho de queijo no prato. Bom apetite! E aí, gostou? Prática, né? Então já sabe, se fizer aí na sua casa, passa aqui para contar o que achou. Até a próxima. Beijo para vocês. E receita a gente pode fazer não só para se alimentar, mas também para cuidar da saúde. Alguns sintomas de gripes e resfriados podem ser amenizados com a sabedoria popular das ervas medicinais. Vamos saber alguns desses cuidados caseiros com a herveira e agricultora Gabriela Amorim. Eu vou trazer hoje dicas de como a gente utilizar as ervas medicinais no tratamento dos sintomas das gripes e resfriados. Um método muito comum que a gente utiliza para isso são os xaropes. A gente pode fazer um xarope, por exemplo, com beterraba, cebola e mel, ou abacaxi, cravo e mel. Deixa macerando isso dentro do mel em um pote fechado, na geladeira ou em um local bem fresco, de 2 a 12 horas esse descanso, depois coa
e vai tomando mel ao longo do dia. Pode fazer também uma inalação, que é aquele chá bem forte que a gente põe numa bacia, cobre a cabeça e fica inalando os vapores. A gente pode fazer esse chá com as folhas do eucalipto, folha de poejo, folha de alfavaca, um manjericão, alfavaca cravo, e vai inalando esses vapores, né? As crianças muito pequenas, a gente pode, ao invés de deixar elas muito próximas de uma água muito quente, a gente coloca essa bacia ou essa panela com água quente dentro do quarto onde a criança vai dormir, para que ela vá inalando esses vapores durante a noite. De preferência, deixar longe da cama para evitar acidentes. O mel de cúrcuma, que a gente usa muito como expectorante, mas também para aumentar a imunidade. A gente pode usar para 250 ml de mel, um pedaço grande de raiz fresca de cúrcuma, ou uma colher de sopa bem cheia da cúrcuma em pó. A gente deixa também descansando de 2 a 12 horas e depois coa e vai tomando isso. Pode guardar na geladeira para ele não estragar tão rápido, tá? E uma dica super importante que eu dou também é tentar falar com os mais velhos que estão próximos de você, as avós, as mães, aquelas tias mais distantes que conhecem, sempre sabem uma receitinha. Pergunta a ela, pergunta das plantas que estão disponíveis aí onde você mora, que são mais fáceis de se consumir e que com certeza tem os bioativos, é aquilo que a gente busca nas plantas que faz a gente ficar melhor. Eles estão bem mais proeminentes se é uma planta nativa daí de onde você está morando. Agora vamos para o nosso momento agroecológico. Março é mês de lembrar da luta das mulheres. No campo, essa luta tem sido protagonizada por trabalhadoras que usam a agroecologia como ferramenta de empoderamento. Quando nos nossos territórios nós estamos fazendo parte da vida cotidiana, né? Seja ela no roçado, seja ela na cooperativa, nas associações, nas festas, nas rezas, nós somos protagonistas, né, da nossa própria história. Sem feminismo, não há agroecologia. Sob esse lema, milhares de mulheres agricultoras trabalham no campo, não só garantindo comida saudável na mesa dos brasileiros, como também construindo consciência sobre os direitos das mulheres. Esse é o caso das agricultoras do assentamento Madre Cristina, em Rondônia. Por serem maioria no território, elas se articularam em setores de mulheres para debaterem sobre questões de gênero não só no campo, mas também na cidade. A gente busca também no campo os nossos direitos, né? Sendo ele na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera nacional, né? Mas buscamos os nossos direitos sempre coletivamente, né? Através de associações, através de cooperativas, através de grupos coletivos. Também fazemos isso junto com campo e cidade, né? Se ajuntamos com as companheiras, com as mulheres da cidade para buscar também os direitos à saúde, direito à educação, né? Direito ao lazer, ao esporte e direito a uma vida digna, né? Em Alagoas, as agricultoras do movimento de mulheres de camponesas do assentamento Flor do Bosque, além de plantarem alimentos agroecológicos, elas também promovem reflexões e práticas que unem a luta do campo com a luta feminista. E o movimento, ele tem essa característica de estar sempre animando as mulheres. Eu também me animo, quando eu estou animada, eu consigo animar outras mulheres para que de fato possa sempre estar erguendo a bandeira da não violência contra as mulheres, a bandeira de que precisamos cuidar da mãe terra, precisamos cuidar da nossa semente, precisamos cuidar da água. E a gente não pode deixar que nossas mulheres sofram tanta violência, né? E precisamos estar sempre unidas, né? E
e fazendo formações para que as mulheres se orientem, para que as mulheres saibam do seu verdadeiro papel. E isso a gente sabe que depende também de políticas públicas, para que o governo possa, de fato, fazer que essa política pública seja, de fato, chegada até, né, todos os lugares, seja no campo, seja na cidade, para que a gente não possa ter mais mulheres apanhando, sendo mortas, né, pelo simples fato de ser mulher. Isso é injusto, isso não é agroecologia. Agroecologia é respeitar a vida. Tá na hora do quadro de entrevista. Durante todo esse mês de março, a gente vai trazer mulheres notáveis de diferentes áreas. A convidada de hoje é uma referência na culinária brasileira. Carmen Virgínia é dona do restaurante Altar Cozinha Ancestral em Recife, além de pesquisadora e influencer. Ela também é Yabacé, palavra do Iorubá para definir as pessoas que preparam os alimentos sagrados dos orixás dentro dos terreiros. Eu sou uma mulher negra, mulher de candomblé, cozinheira dos orixás. Eu me considero mais cozinheira dos orixás do que dos homens, porque isso para mim é uma honraria, ser escolhida pelos orixás. Para mim foi o maior orgulho, o maior motivo para eu ser, de fato, essa pessoa que você vê aqui. Eu sou neta de Dona Edna Mara, uma mulher que criou 9 netos e 9 filhos e muitos netos, numa casa de 2 quartos, uma cozinha grande, não tínhamos sofá, tínhamos uma mesa grande com várias cadeiras, onde ela educava ao mesmo tempo que alimentava, nos poucos momentos que ela estava dentro de casa, porque ela, todos os dias, ela fazia comida para 800 pessoas. Essa é a mulher que me criou, junto com minha mãe, né, que quis me ter, porque ela, na década de 70, ser mãe solteira não era fácil, assim como não é fácil hoje ainda, mas naquela época tinha várias coisas que aconteciam com as mulheres que transavam antes do casamento. E minha mãe foi uma dessas mulheres guerreiras que quis a filha dela, quis me ter. Confesso que eu só vim entender o quanto que minha mãe foi grande, o quanto que minha mãe foi maravilhosa, quando eu vim entender que as mulheres, elas podem, sim, mandar no seu próprio corpo, ainda que tenha tirado de nós esse direito. Muita gente tira de nós esse direito. Eu tive depressão e a cozinha foi um momento de renascimento. Foi o momento mais sublime, mais incrível que eu me encontrei ali. Eu vi que tudo que eu fugia, tudo que eu queria, não para minha história, era o melhor lugar do mundo, era o momento onde eu poderia botar tudo que eu tinha dentro de mim, inclusive o que minha avó me deixou. As minhas memórias ancestrais vêm de um repasse, de uma forma de passar o bastão, linda, lúdica, de forma oral, no pé do ouvido, de conversa com os griots, com os mais velhos, de saber que o mais velho, ele é reverenciado não só porque ele veio antes de mim, mas porque dentro da minha religião, aquele que nasceu antes de mim, ele, por natureza, ele saberá mais do que eu. É uma herança que eu carrego, e essa herança ninguém me tira. Existe sim racismo na cozinha. A prova está. Conte aí quantas chefes mulheres tem. Quantos chefes negros tem. Quantas pessoas negras como eu estão na TV, sendo o jurado ou apresentador de gastronomia.
sendo da profissão. Não estou falando de humorista, não estou falando de apresentador. Eu estou falando da profissão de gastronomia. Infelizmente, a fome voltou ao nosso país por conta da falta de capacidade em governar. Voltamos à fase de dar ossos para as pessoas. Voltamos ao flagelo da seca da década de 80. A fome desgovernada. Existe uma cor da fome nesse país. Ela é negra. Está morando na rua, a maioria. Está dentro das comunidades, jogadas. E ainda tendo que se esconder debaixo da cama. Porque se esconder debaixo da mesa, periga de vir uma bala perdida. Existe uma cor de morte que está condenada a um projeto de matar negros e negras nesse país. Há um projeto, e eu digo a você que esse projeto está em execução. Não podemos relaxar, não tem jogo ganho, e a gente, para sorrir no dia 1º de janeiro, a gente tem que renovar nossa esperança e saber o número certo de apertar. Queria trazer aqui a saudação da nossa turma do Barão para esse importante programa que traz muitas dicas e muitas reflexões do bem viver. Então, para quem está assistindo a gente agora, o Barão de Tararé é um centro de estudos da mídia que promove uma série de atividades. A gente faz debate, a gente faz cursos, a gente faz seminários, lançamentos de livros, uma série de atividades em torno da democratização da comunicação. Essa bandeira super importante para a nossa atualidade, que também tem a ver com as plataformas digitais, com as redes sociais. Então, a gente hoje se vê em meio a 2 monopólios, né? Os monopólios mundiais, Facebook, Instagram, né, essas plataformas de redes sociais, e o monopólio tradicional de comunicação. Tudo isso para defender a liberdade, a pluralidade, né, e a diversidade de informação, um elemento tão essencial para a nossa sociedade hoje. É essa saudação. Um beijo, turma! Valeu, Ana e todo mundo da Barão de Itararé. Democratizar a mídia é fundamental para a gente construir o bem viver. Obrigada por trazer essa pauta para o nosso programa. Um abraço para vocês. E para quem está em casa, se você participa de alguma iniciativa popular de transformação social, a gente quer você aqui no programa dando a sua saudação. É só colocar o vídeo nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. Agora vamos para o nosso toque final de cultura. Uma brincadeira querida da infância de muita gente virou um meio de ativismo e performance para pessoas LGBTQIA+, de diferentes lugares do Brasil. A famosa queimada virou gaymada. Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Uma brincadeira popular na infância e que hoje ganha outros significados. Além de atividade física, a queimada é uma forma de empoderamento para a cultura LGBTQIA+. A prática ocorre em todas as regiões do país, mas foi no Recife que surgiu um dos registros mais antigos, o Gaymado, criado há 17 anos. O grupo surgiu no bairro da Várzea, o segundo maior da capital pernambucana. Glauber, um dos fundadores, conta que a união foi uma forma de combater o preconceito e as violências. Começou a jogar, aí foi se divulgando, foi um passando para outros, aí a gente começou a vir LGBTs de outros bairros e de outras cidades ao redor aqui de Recife. Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Camaragibe, São Lourenço. Além do jogo, o grupo Gaymado tem a educação sexual como uma das bandeiras. Quando a gente terminava o jogo, a gente fazia a distribuição de preservativo, de gel lubrificante, falando a importância, né, da prevenção, né,
contra ISTs, HIV e AIDS, e também do respeito à diversidade e à orientação sexual. Já em Belo Horizonte, o surgimento da Gaymada coincide com um movimento artístico de retomada das ruas, praças e espaços públicos. O primeiro campeonato foi realizado em 2015 como uma iniciativa da companhia de teatro Toda Deseu. A gente entendeu que aqui em Belo Horizonte existia uma necessidade muito grande das pessoas LGBTs de estarem na rua durante o dia. E foi isso que motivou, assim, para a gente ainda conseguir quebrar esse paradigma do restante da sociedade, de achar que as pessoas LGBTIA+, só estão na noite, de que a gente não trabalha, de que a gente não se diverte, que a gente não tem família, de que a gente não circula durante o dia, né? Por incrível que pareça, isso em 2015 ainda era uma questão. David conta que foi preciso quebrar o estigma de que existem atividades físicas voltadas apenas para os gêneros feminino ou masculino. O jogo acontecia, como a gente conhece, né? 2 times formados, cada um de um lado do campo, mas para além disso existe ali uma liberdade de poder exercer essa magnitude do corpo, assim, os corpos afeminados ou os corpos trans, que eles consigam estar ali da maneira que são. Em São Paulo, tudo começou em 2016 e justamente inspirado nas edições de Belo Horizonte. Foi também neste período a explosão da cultura drag na capital paulista. Para mim era um evento, entendeu? Era saber que eu ia estar lá com pessoas que me entenderiam, que me aceitariam, me abraçariam, como me abraçaram. O palco inicial da Gaymada SP foi o Largo da Batata. Hoje os eventos acontecem em outro largo, o do Arouche, e a ideia é levar também para outras regiões da cidade. Então eu acho importante a gente continuar levando isso para frente e tá cada vez mais ajudando até os jovens que estão ali pela primeira vez e estão tentando achar um lugar de fala delas, sabe? Que elas ainda não se encontraram. O gaymado, a gaymada, né? O queimado foi importante para nossas vidas, vem sendo para a vida de outras pessoas e que as pessoas espelhem, né, suas comunidades e usem, né, essa atividade esportiva para poder trazer uma perspectiva de não preconceito, né, e de que as diferenças elas são boas, elas não são estranhas, elas não são para serem excluídas, não, é para somar, é para agregar. Esse foi o Bem Viver na TV. Gratidão pela tua companhia em mais um programa. A gente volta semana que vem com outro episódio inédito, mas você não precisa ficar sem o Bem Viver no seu dia a dia, porque a gente tem uma versão de rádio do programa que é de segunda a sexta. Você ouve pelo site radiobrasildefato.com.br. E se você tiver sugestão de pauta, é só mandar pra gente no e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Eu fico por aqui. Até logo. Tchau.